eu não tô enxergando ela. É porque só ela vê quem tá participando da live. Eu acho isso bizarro também. Só ela consegue controlar. Aí do nada ela para, tudo bom? Desse jeito. Ó, apareceu. Não tô enxergando ela. É porque só ela consegue controlar. Já apareceu lá o pessoal. Desse jeito. Estão entrando aqui. A gente já tem 5. 7 pessoas. Só ela consegue controlar. Já apareceu lá o pessoal. Desse jeito. Estão entrando aqui. Você vai ver olhando para baixo ou olhando pro. 7 pessoas. Olhando aqui pro celular, para poder acompanhar as perguntas. Tá bom? Relaxa, tranquilo. Show. Ai. A gente vai esperar só mais uns minutinhos para ver se a gente começa. Até acho que umas 7h10, tá bom? Tá sim. Por mim, ou menos? Por mim, sem problemas. Okay. Vocês falaram. Nossa, eu tô achando estranho ficar me olhando. É ruim, né? Eu fico olhando para você mesmo. É. Deixa eu só ver aqui. Desse, o que você acha da gente começar já? A gente está com 9 pessoas. Pode ser? Pode ser? Então, boa noite, gente. Eu e a Andressa, a gente está tentando se acostumar com essa plataforma diferente aqui. Nós mesmas. É muito estranho, mas hoje ela vai estar aqui com a gente para falar um pouco sobre a residência em neonatologia, que confesso que é uma das minhas áreas, né, que eu quero muito. Vamos ver se ela vai conseguir esclarecer tudo para mim e fazer assim, eu não desisti do neonato. Vamos lá. Eu vou passar a palavra para ela poder se apresentar para vocês. E aí a gente vai começar a nossa discussão e depois a gente vai ter uns minutinhos para vocês fazerem perguntas caso tenham dúvidas. Aí pode mandar no chat que a gente vai estar acompanhando. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu tenho 24 anos, sou de Brasília e atualmente eu estou fazendo residência em enfermagem neonatológica aqui em São Paulo pela Unifesp, pela Federal de São Paulo. E aí, posso ir indo, Márcio? Qualquer coisa você me para. E aí eu queria trazer algumas coisinhas para vocês dessa área que a gente conhece tão pouco, ainda mais na graduação, que a gente não conhece muito, né? A gente não tem um módulo de neonatologia, estou falando de módulo especificamente para quem é da ESCS. E aí algumas pessoas já vieram me perguntar sobre, e aí, como é que você decidiu ir para a NEL? Como é que você parou e falou, não, beleza, eu vou para a neonatologia, mas a gente nunca teve nada tão aprofundado na graduação para a gente ter essa certeza, né? E aí eu vou falar sobre como eu escolhi. Então, começou para mim no internato, quando vem aquela pressão de, putz, está acabando, o que eu vou fazer? Aí vem aquele negócio meio que no automático de fazer a residência. Então, foi no automático mesmo, é uma coisa meio condicionada, assim, de terminar a graduação e pensar em fazer residência. E aí eu estava no meu grupo de internato, que eu não sei se vocês conhecem, eu vou até citar eles aqui, porque eles vão aparecer mais tarde, vão aparecer em outros momentos, que era com o Alan, com o Henrique, com a Karen, e tinha a Laura também. Hoje cada um fez residência em uma área. E aí a gente estava passando no HMIB, no estágio de pediatria,
E a gente passou com uma tutora chamada Graça. Eu acho que ela não tá hoje ela não tá mais na ESCS. E ela era enfermeira neonatológica. E, assim, pediatria é aquele negócio que saúde da criança no segundo ano. Eu achei legal, eu gostei bastante. A Manu, que era um amor de tutora e deixa todo mundo fascinado pela saúde da criança. Então, é uma área que eu já gostava. Mas acabou que nisso eu percebia que eu tinha uma tendência de, quando a gente ia pegar para prestar cuidados integrais, de ir para os menorzinhos, né? E lá, como é uma área uma aula de internação muito mista, não sei se está assim hoje ainda, você tinha criança de 3 anos, tinha criança de 6 anos, mas às vezes apareciam de 2 meses, apareciam os menorzinhos, e aí eu acabei que eu tinha tendência de perceber que eu tinha tendência de ir para esses menorzinhos. E a gente teve uma oportunidade, a gente viu que tinha, dentro das alas ali, A e B, se não me engano, tinha o TINEL no meio. E o TINEL não é um cenário que a gente passa. Não sei se está passando em UTI agora, né? Porque nem na matriz curricular não tinha UTI para a gente passar. E aí a gente falou, poxa, Graça, a gente pode fazer uma visita na UTI NEL? E ela ficou meio assim, tipo, eu não sei. Nunca pediram isso. E ela conseguiu colocar a gente passou muito rapidinho, foi uns 5, 7 minutos de visita, só para a gente ver mesmo, entender mais ou menos a dinâmica, ver uma parte estrutural, fisicamente bem diferente. E aí, quando eu ouvi um bebê entubado, se mexendo, e eu fiquei, gente, um toquinho de gente entubado, e eu fiquei, cara, como isso é possível? E eu achei sensacional, eu achei incrível, é uma coisa muito diferente do que eu já tinha visto. Mas eu já tinha uma coisa pela pediatria, e aí eu vi uma coisa totalmente diferente, que era a neonatologia. E aí eu sentei para conversar com a Graça, e aí ela falou, e perguntei, Graça, e aí, me ajuda? Agora eu sei que tem residência em neonatologia, e eu sei que tem residência em saúde da criança, pediatria aqui em Brasília mesmo. O que eu faço? E aí ela me falou uma coisa que, assim, eu não sei se isso é real, uma coisa que na prática hoje muitas pessoas se identificam com essa fala, mas ela foi importante para mim na hora. Ela falou assim, Andressa, se você fizer neonatologia, você consegue trabalhar na PED. Se você fizer PED, não necessariamente você consegue trabalhar na NEO. E aí eu fiquei pensando nisso, e foi meio que automático depois eu falar, ok, acho que eu vou pra NEO. Mais uma vez eu falo, não sei se isso é uma verdade mesmo, e talvez se alguém for falar de residência em pediatria, pode dizer se passa no UTI NEO ou não. E isso para mim foi muito bom, me fez abrir um pouco o olhar e perceber como é que eu lidava em outros cenários, que, por exemplo, a gente passa lá no CO passava do Agarran, e eu percebi que eu também queria ir mais para os bebês e saber dos cuidados com o recém-nascido, dos primeiros cuidados. E isso foi importante para mim, e a partir daí eu fui moldando um pouco mais o que eu queria e falei, vou tentar residência em neonatologia. Mas não tem em Brasília. Não é uma coisa que tem em Brasília, então, bacana, meninas, vamos tentar em outro lugar. E não é todo lugar do Brasil que tem residência em neonatologia. Então, os lugares que eu prestei foi aqui para a Unifesp e foi no Sofia Feldman. Mas eu sei que no Rio de Janeiro também tem, sei que no Maranhão também tem, pela Federal do Maranhão. No Sul eu não sei, estou na dúvida agora. Mas tem alguns lugares ou outros. Em Brasília eu sei que já teve e parece que estão pensando em abrir de novo, mas no momento não tem. E aí foi quando eu fiz, beleza, fiz a prova e passei para cá. Tá. E aí, se alguém quiser, depois que eu fale como foi esse processo de vir para cá e tudo mais, eu falo. Mas falando sobre a residência agora, de como é a estrutura daqui.
são 2 anos, né? Tem o R1 e tem o R2. E a residência em enfermagem neonatológica, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é uma residência em UTI. Eu não saio... assim, eu saio com uma experiência, sim, dentro da UTI neo, mas ela não é totalmente nisso. E isso é uma coisa legal, porque eu saio com a visão mais ampla. Como é que funciona? No nosso R1, a gente vai progressivamente. Como assim? A gente começa em alojamento conjunto, a gente passa 1 mês em alojamento, 1 a 2 meses em alojamento conjunto, com bebês de baixa complexidade. Então, você pega um bebê termo, você pega um binômio, e aí é a diferença, a gente entra em cuidados integrais, a gente assuma cuidados integrais sempre, mas a gente não fica com binômio, diferente da graduação. A gente fica com um bebê só. E aí a gente passa um tempo, bebê de baixo risco, né? De baixa complexidade. Depois a gente vai para a unidade de cuidados intermediários. Então a gente vai subindo a escadinha. E a gente entra o que a gente chama aqui de berçário, né? É aquele bebê que acaba entrando para alguma antibiótico terapia, por conta de sífilis congênita. Então ele precisa de um pouquinho mais de atenção, ele precisa ficar internado um tempinho. Esse é o bebê de média complexidade. E aí a gente passa de 3, 4 meses dentro dessa realidade, passando por alguns hospitais diferentes. Aqui tem um campus tem o Hospital São Paulo, que é o hospital universitário daqui, o Hospital Escola, né? Que é o nosso campo principal. Mas tem outros hospitais, tem outro hospital que a gente passa também. Isso é legal para a gente ver perfis diferentes, né? E aí depois a gente passa por um bebê de alto risco, a gente passa por um atendimento de alto risco, de alta complexidade. E aí é quando a gente atende os prematurinhos, quando a gente atende bebê que tem alguma malformação, né, que é bem mais específica, tem uma densidade tecnológica muito maior, que é dentro do cenário de UTI. Então, isso é uma coisa legal porque é progressivo, sabe? Você pega desde o bebê que tá bem, que tá zerado, que passa 2 dias ali no alojamento conjunto e vai embora, até o bebê que fica 2, 3, 4 meses internado, com necessidades totalmente diferentes, né? E, além disso, da parte hospitalar, a gente passa muito na atenção primária. Então, a gente atende também consultas de puericultura, e aqui a gente atende até 6 meses, né? A gente também passa em ambulatório específico de aleitamento materno, ambulatório especializado em aleitamento materno. A gente passa no ambulatório especializado para atendimento de segmento de prematuros, que é sensacional, é maravilhoso. E eu acho que é o único serviço do Brasil que tem o atendimento completo de fono, de físio, o atendimento médico, de pediatria. São muitos, e é uma parte bem legal que a gente consegue passar também. Então, assim, não é só UTI neo, sabe? A gente sai com um olhar bem mais amplo. Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Como foi... Você quer perguntar alguma coisa, Márcia? Quer falar alguma coisa? Eu posso te ajudar. Ó, a próxima pergunta que a gente pode fazer para você é como é que... Você já falou, né, como é que é estruturado mais ou menos lá no local onde você está, né, como seria esses R1. Eu não, assim... mas é uma pergunta leiga minha, né? Quando a gente vai fazer esse processo de residência, você falou que a gente tem um R1 e tem um R2, né? Eu sempre soube que tinha uma prova prática. A gente faz uma prova teórica primeiro e depois tem essa prova prática que eles falam assim, vamos ver se você consegue fazer essas coisas aqui que você fez na prova. E aí, eu queria entender por que é R1, por que é R2,
Por que tem que dividir nessas duas fases? Assim, se você puder explicar para mim e para algumas pessoas que não entendem. Dentro do meu programa, e aí, claro que tem diferença para outros programas, dentro do meu programa, como é que é dividido o R1 e R2? Tem essa escadinha que a gente passa, né? Essa parte progressiva de baixo, média e alta complexidade. E aí, no R1, a gente passa por isso, e passa uma boa parte do tempo, a gente fica na baixa complexidade, depois vai para a média, e aí a gente entra no final do ano, dentro da UTI, cuidado de bebê de alto risco, a gente entra em alto risco, no final do R1. Isso a gente entra com um R2. Então, assim, tem diferentes papéis, são diferentes responsabilidades do R1 e do R2. Então, o R1 está conhecendo, ele está pegando a prática e ele não faz isso sozinho, ele não entra sozinho, porque a maior parte das pessoas nunca teve contato com neonatologia. Né? A maior parte dos cursos de graduação realmente não aborda neonatologia. Então, muita gente chega lá seca, sem saber mesmo, falar, tipo, olha, a experiência que eu tive foi um alojamento conjunto dentro da graduação, que o que a maior parte das pessoas tem. A Unifesp é um lugar que é uma federal que tem a disciplina de neonatologia, então eles já conhecem o cenário, mas a maior parte não. Então a gente entra como R1, a gente sempre entra acompanhado do R2 e do preceptor. Como não é todo o cenário que tem preceptoria, e isso não é só no meu programa, é em vários outros do Brasil, acaba que, como a gente não tem esse suporte sempre do preceptor, eles colocam o R2, que, teoricamente, é uma pessoa que tem um ano a mais de experiência, né? Então, a gente entra junto com o R2, que fica meio que auxiliando a gente, dá um suporte, consegue direcionar um pouco mais alguns conhecimentos e algumas práticas, algumas técnicas. Beleza. Quando você vira R2, você já tem uma experiência maior, de cuidados práticos mesmo, você já tem um aporte teórico maior, e aí você entra e você não só fica, e aí a gente fica muito mais no alto risco, aí é onde a gente fica mais no cenário de UTI, e a gente passa mais nos ambulatórios. E aí é onde a gente tem que fazer essa supervisão do R1. Então, é bem diferente as responsabilidades de um R1 e de um R2. É como se no R1 você está tudo bem, você está totalmente aprendendo, está tudo certo. E no R2 você ainda está aprendendo, mas você tem que ajudar outra pessoa também. Você tem que ajudar o seu R1, né? Mas é isso. E aí, com o R2, você consegue se aprofundar mais em algumas coisas, né? Você não está mais conhecendo tudo. Agora você já vai aprofundando. Acho que é nesse sentido. Deu para responder? Foi claro? Deu super. É aquela, você tá aprendendo. Aí você já tem experiência, agora você tá responsável por outra pessoa. Entendeu? Só que acaba que não era para ser tão assim, porque a gente ainda tá aprendendo. Tipo assim, a gente ainda tá aprendendo. Tô aqui para isso, entendeu? O ano não é o suficiente. E é uma responsabilidade muito grande, viu? É uma responsabilidade muito grande. É uma monitoria forçada. E uma outra coisa que eu queria comentar também é que aqui na Unifesp a gente tem a nossa carga teórica, ela é realmente respeitada. E a metodologia não é ativa. Eu sei que na SES a metodologia é ativa, mantém por conta do vínculo com a ESC, não sei o quê, metodologia ativa. Quando eu cheguei aqui, era tradicional. Tradicional. E eu sou cria de metodologia ativa. Então foi um pouco diferente para mim, mas não foi ruim, né? Não foi ruim. E uma coisa que é bem diferente aqui, que é uma visão que a gente não tem muito da ESCS, porque a ESCS ela é uma escola superior. E aqui é a universidade. Então tem uma diferença estrutural absurda. Todos os tutores que a gente tem aqui,
todos eles, sem exceção, têm doutorado. Então, isso muda muito as coisas, né? Muitas das pessoas que estão aqui, muitas das pessoas que estão, chefe da UTI, os coordenadores dos ambulatórios, são pessoas que são referência na área. Então, isso faz diferença. E eles respeitarem a nossa carga teórica coloca a gente não só como mão de obra barata para o hospital, porque o residente é isso também, mas você realmente sai com um aporte teórico importante. E isso é uma coisa importante das pessoas que estão assistindo, quando forem assistir as outros profissionais falando dos programas, de perguntar se isso realmente acontece, porque tem muito programa que isso não é seguido. Você realmente faz 60 horas práticas, sabe? Ou usam a sua teoria meio que como folga, né? E não tem aula. Então aqui tem divididinho todas as disciplinas e tudo mais. Não é metodologia ativa e eu sofro um pouco por isso. Mas isso é uma coisa que eu não posso reclamar. A parte teórica daqui é muito forte. É isso. Falando em teoria, a gente agora quer saber como é que você se preparou para passar para essa residência, né? Porque a gente ouve muito que você precisa fazer cursinho, você tem que ter um material bom para poder passar na residência. O que você fez para poder entrar na NEL e conseguir entrar nessa área maravilhosa e perfeitinha que você está me conquistando a entrar, Andressa? Para entrar, para me preparar, assim que eu saí da faculdade, e aí falando bem para a galera da ESCS mesmo, a gente se acha muito bom. A gente não se acha muito bom, a gente tem certeza que a gente é muito bom. Porque tem todo aquele negócio de melhor da capital, E realmente a gente tem que se orgulhar porque a ESCS tem um espaço importantíssimo e o ensino é de qualidade sim, né? E a nossa metodologia é um diferencial. Então, dentro do quadradinho fechado que a gente tem de Brasília, do Distrito Federal, de só ter a realidade das públicas serem ESCS e UNB, a gente é um pouco seguro demais. E aí esse foi o meu problema, particularmente, quando eu me formei. Porque eu saí um pouco certa, assim. Eu falei, não, mano, residência, pô. Vou passar assim, vai dar bom. E aí eu fiz o processo seletivo, eu fiz para gestão de políticas públicas e eu fiz para a saúde da criança aí. E assim, beleza, fiz a prova e não passei. E aí eu sofri bastante. Eu sofri muito. E aquela correria que a gente tem no último ano do internato, cara, o internato é muito pesado. O final de todo o processo, ele é muito pesado, né? E do internato da ESCS, Deus do céu, né? Quem tá vivendo sabe, só quem viveu sabe. E a gente não consegue se preparar da forma como realmente a residência exige que a gente se prepare. Porque a gente consegue falar muito bem sobre determinado assunto. Então, joga um assunto aí e pede para eu escrever. Né? Com a questão do EAC, a gente sabe escrever, a gente sabe falar de alguma coisa. Mas a gente não tem muito manha de prova. A gente não tem manha de peguinha, de fazer múltipla escolha. Então, quando eu percebi que eu não passei, e era o IADS, eu acho, na época que tinha a banca da residência, não sei se é ainda agora, e eu percebi que eu não sabia fazer prova, eu dei uma desesperada. E aí eu fiz cursinho preparatório, fiz muita questão. Como eu já tinha definido o que eu queria fazer e quais eram os locais que eu queria prestar, então eu sabia que era o Unifesp, sabia que era o Sofia Feldman, eu comecei a ver se eu conseguia provas desses lugares. E fui fazer questão. Acabou que depois disso eu acabei dando aula um tempinho. Então eu sempre estava em contato com algum conteúdo, né? E foi nisso, fazendo questão.
pegando manha de prova, que a gente não tem na graduação. Mas é mais isso. E aí, falando do processo seletivo específico daqui, eu não sei se alguém quer tentar, mas é uma opção quando falando em neonatologia, ele é bem específico, ele é para neo. Não é um processo geral, de conhecimentos gerais de enfermagem. Ele é de conhecimentos específicos em neonatologia. E eu não tinha muito isso, porque na graduação a gente vê, tipo, passa por saúde da mulher, aí beleza, a mulher tá gestante, aí já ela já pariu, e aí a gente tem o Apgar do bebê, a gente vê rapidinho como é que funciona a diferença de circulação, só a adaptação circulatória que a gente vê, nenhuma das outras a gente sabe, a gente só vê a parte de adaptação de circulação intrauterina para neonatal. E depois o bebê já tá grande, já tá com 2 meses, já tá fazendo consulta de crescimento e desenvolvimento, e é isso aí. Então eu não tinha muito esse olhar de patologia, de termorregulação, de hipoglicemia, de icterícia. Então eu paguei um curso, tipo esses cursos avulsos, que eram de neonatologia especificamente. E você até consegue achar uns mais em conta, sabe? Eu não vou dizer baratinho, porque eu não sei a realidade de cada um. Mas você até consegue achar uns que dá para fazer, que dá para pagar. Que dá alguns conhecimentos básicos para a gente, para fazer essa prova específica. E aí, se alguém estiver pensando em fazer a prova daqui, como são as minhas próprias tutoras que fazem a prova, que é do departamento aqui de neonatologia, eu posso até passar o material, se quiser, para ir dando uma norteada, assim. Se quiser uns artigos e tudo mais, dá para ajudar. Mas no próprio site da Unifesp, eles disponibilizam o processo seletivo anterior, né? Então, tem a prova específica e tem a prova teórico-prática do ano passado. Eu acho que do ano passado e do retrasado tem. Então, dá para dar uma olhadinha, tá? E fazer essas provas. Pegar amanhã de prova, gente. Tem alguns outros que não são disponibilizados. Do Sofia Feldman, por exemplo, não é um processo seletivo que você consegue pegar as provas. Então, é um pouco diferente. Só a cara e a coragem. Os viciados nem piram. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, que a gente está dando uma olhadinha, tá? Podem mandar perguntas. Façam perguntas. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre isso de fazer a residência fora do local onde eu nasci, do lugar onde eu tenho uma rede de apoio, né? Então, assim, a realidade do programa de residência da Secretaria de Saúde daí é bem diferente do daqui. E aí, hoje, a gente tem a bolsa de 3.300, né? Que é fechada para todo mundo, para todos os programas. Só que aí em Brasília tem um diferencial que tem o auxílio moradia. E isso é um incentivo para quem é de fora e vai fazer residência em Brasília. Mas quando você vem para outros lugares, para outros estados, a gente não consegue ter isso. Você não tem. Então, eu vim para um lugar que tem um custo de vida alto. Brasília também tem um custo de vida alto. Eu achei que eu não fosse me surpreender, mas eu me surpreendi com o custo de vida de São Paulo. E a gente não tem um auxílio moradia aqui, sabe? Então, para quem é de Brasília, tem uma facilidade, tem um privilégio importante, que aqui não tem como. Então, se você quer fazer residência em outro estado, saiba disso. Nem todos os estados têm auxílio moradia. E o único que eu sei hoje, o único programa, lugar que tem, é Brasília. Tá? E aí, nisso, eu vou falar uma coisa também. Gente, eu vim pra cá, eu não tenho família aqui, eu não tinha amigos aqui, eu não tinha rede de apoio nenhuma.
Então, é desafiador, sabe? Você ir para um lugar onde você não tem rede de apoio nenhuma. E aí eu vou ter que falar que, assim, não tem luxo nenhum nisso, tá? De fazer residência num lugar onde você não tem rede de apoio nenhum. Não idealizem e não romantizem isso, porque não tem como. É mais difícil ainda. A residência são 60 horas semanais, é puxado, você cresce muito, mas é uma sobrecarga física, emocional e psicológica que quando você soma isso a fazer uma residência em um lugar onde você não tem uma rede de apoio estruturada e tudo mais, que você não conhece, isso faz ser um desafio maior, né? Então, isso é importante dizer, caso alguém esteja pensando em fazer residência, seja de Brasília, esteja pensando em fazer residência fora. A gente tem uma pergunta voltada para isso, e é uma coisa assim que é importante a gente saber, né? A gente vê muito isso no sentido de a gente está mexendo com criança e a gente precisa lidar com o processo de morte, né? Não é toda criança que vai vingar, que realmente vai dar certo, toda a terapêutica que a gente está introduzindo não é sempre que vai funcionar. Então, como é que você lida com a sua saúde mental? Como você consegue se acalmar, sabe? Quando você vê que o nenenzinho não vai conseguir sobreviver, como passar uma sensação de apoio para a família? Vocês conseguem trabalhar isso durante a residência? Sim, bastante, a gente consegue. Isso é uma coisa que vai muito de como cada um lida com o processo de morte e luto, né? Cada um. Mas, realmente, quando a gente está falando de neonatologia, e aí principalmente quando a gente entra num cenário de, unidade de cuidados intensivos mesmo, então a gente pega bebês que são prematuros extremos, por exemplo, 480 gramas, gente. 29 semanas de vida, 28. Malformações importantes, cardiopatias. Então, falar disso, a gente sabe que muitos deles são bebês graves, né? E que muitos deles realmente não vão conseguir. Eu me surpreendi muito, porque a gente acha que eles são muito frágeis, mas eles são muito fortes, eles são mais fortes do que a gente imagina, de verdade, de verdade. Eu não falo isso a enfermeira que está romantizando a área, eles realmente são muito fortes. E muitos deles saem de situações, principalmente prematuros, saem, assim, prematuros extremos, saem liso. Você vê eles grandes assim depois, fazendo acompanhamento, e também. Agora, esses alguns mais pesados, principalmente os que envolvem malformação, cuidado paliativo ele é uma coisa que já está desde o nascimento e às vezes até antes. Então, a gente tem todo o suporte a essa família, e dentro da residência, como a gente assume lá os bebês mais graves, quem assume é o enfermeiro, a gente tem um contato muito próximo com a família, né? E passando 12 horas no plantão, 4, 5 vezes na semana, você consegue ficar bem próximo dessa família. Então a gente consegue aproximar mais os pais do cuidado, consegue chamar para trocar uma fralda, né? Tira um pouco aquele medo de encostar no bebê, porque tem muito aquilo do o bebê que eu idealizei e o bebê real que eu tenho na minha frente. Não tem como negar que os pais idealizam aquele bebê Johnsons que passa na propaganda. E quando esse bebê nasce, por exemplo, quando esse bebê nasce um cardiopata, ou às vezes com alguma malformação que ela é física, né, que ela é estrutural, que você consegue ver, por exemplo, uma parede abdominal que não fechou e você tem o intestino para fora. Para uma mãe, para um pai, para a família lidar com isso é muito chocante. Então, fazer essa aproximação,
e ao mesmo tempo dizer para a mãe que o prognóstico às vezes não é bom. Mas quando os pais vão vendo e a gente vai conseguindo acompanhar, vai conseguindo fazendo todo esse manejo, a gente tem psicólogo, a gente tem médico, tem físio, todo mundo muito próximo, e tem reuniões de cuidados paliativos, e esses pais eles ficam muito tempo dentro da UTI, eles podem ficar não 24 horas, a gente não tem estrutura física para isso aqui, mas a maior parte do tempo eles podem ficar lá. A gente consegue ir preparando um pouco os pais. E acaba que muitos deles até surpreendem a gente porque eles entendem que ele já está começando a sofrer. Então, para mim, hoje, como profissional, tem bebês que eu olho e que eu falo, filho, já tá bom. Você já fez seu papel aqui, acho que uma alta celestial para você é o ideal agora. Já tá bom. É muito isso. Não tem como dizer que não é pesado, ainda mais quando a gente cria vínculo, que são bebês que ficam muito tempo na UTI. A gente cria um vínculo, sim, com o bebê, cria um vínculo com a família, mas às vezes eu sofro mais pela família do que pelo bebê. Eu espero que vocês entendam e consigam filtrar o que isso significa, sabe? É isso. É porque quem fica que sofre, né? A gente ainda fica com essa cabeça, tipo, eu tão pequenininho. Mas dá um medo. Dá um negócio, dá isso. Mas é muito olhar pro... Ele tá sofrendo? Será que vale mesmo a pena? Eu acho que é muito... A gente tem, hoje, o cuidado na parte de neonatologia já avançou muito. A tecnologia ajuda muito a gente nisso. Então, hoje a gente tem coisas que anos atrás a gente não tinha, né? Terapias que não dá simplesmente para pegar e adaptar do adulto para neo. Não, isso, gente, tem coisas que são até incompatíveis, não tem como. A gente está falando de um adulto para um ser que é desse tamanho. Mas como a gente avançou muito, a gente consegue garantir uma sobrevida hoje que não tinha anos atrás. Mas qual que é a qualidade de vida desse bebê, dessa criança depois? Sabe? São recortes que a gente precisa fazer. Será que vale a pena investir tanto assim e fazer essa criança, sabe, tudo isso, fazer de tudo agora que está aqui na ANEL, agora que está aqui na UTI, para ficar com tantas sequelas lá na frente? Qual que é a qualidade de vida que a gente vai dar depois, sabe? Então, às vezes, a gente pesa um pouco tem que pesar um pouco esses dois lados, pensar que não é só aqui pontualmente, mas pensar mais longitudinal, sabe? Isso ajuda. Nós temos perguntas no chat. São 3. Eu vou fazer numa ordenzinha mais tranquila para que você possa responder. A primeira pergunta é do Henrique Salomão Gomes. Ele perguntou, ele queria saber o que mais chama a sua atenção dentro da NEO e qual foi o tema do seu TCC? Qual é o tema do seu TCC? Nossa, o que mais me chama atenção na ANEL eu não tenho como negar que eu gosto muito de prematuros. Eu gosto muito mesmo. Ai, gente, eles são cisquinhos de gente gostosos demais. Eu gosto muito de prematuros e eu gosto muito do segmento ambulatorial do prematuro. De acompanhar como esse prematuro vai crescer depois, né? Saiu da UTI, como é que vai ser? E aí? Porque é uma abordagem totalmente diferenciada. Não tem como só olhar e fazer um acompanhamento igual a gente faz uma puericultura de crescimento e desenvolvimento, porque ele tem necessidades e demandas completamente diferentes. Então, é uma parte que é o que mais me chama a atenção na NEL.
E o tema do meu TCC também é em atenção primária, que eu gosto bastante, é que, na realidade, quando a gente percebeu que quando, na primeira consulta, né, saiu do hospital, saiu do alojamento conjunto, a gente encaminha, e, né, dentro da rede, a atenção primária pega para uma primeira consulta. E a gente percebia que os pais, a família, chegava desesperada, principalmente quando é o primeiro filho. E é uma consulta muito densa, então a gente falava muita coisa, né? A gente explicava de banho, falava de cordão umbilical, e falava de amamentação, e falava de amamentação, e falava de amamentação. E são muitas demandas, e às vezes eu ficava receosa da família não conseguir absorver tudo isso. E de eu só desesperar mais. Então a gente começou a desenvolver alguns folders para depois da consulta. Então, finalizamos a consulta, é sempre uma consulta mais longa, né? Uma consulta de 1 hora, mais ou menos, e tinha muitas coisas que a gente pontuava. E aí, ao final da consulta, para a gente ter certeza que a família conseguiu absorver tudo isso, a gente enviava alguns folders com informações claras e objetivas que foram trabalhadas na consulta. E aí, o meu TCC hoje é avaliar se isso realmente teve impacto na aquisição de conhecimentos dos pais, da família. É isso. Não é nada de UTI. A segunda pergunta, Andressa, deixa eu ver aqui, da Gabi. Andressa, eu falo Gabi é Gabriele Nunes. Gente, eu tenho essa mania horrorosa de falar as pessoas pelo apelido. Mas ela perguntou, Andressa, como você vê essa associação entre obstetrícia e neonato? Você acharia interessante alguém fazer as duas especializações? É uma associação legal, né? Materno-infantil, tal, obstetrícia, neonatologia. Tem uma associação, né? Mas eu não consegui fazer muito ela para mim, para minha vida. Não consegui. Obstetrícia, eu amo saúde da criança, amo neonatologia. Agora, quando a gente fala de saúde da mulher, eu acho legal, eu gosto, mas quando eu vou para uma sala de parto também, que é um lugar que a gente passa, eu quero ficar na recepção do bebê, né? Não me bota, né? Não. Eu gosto de ficar mais na recepção do bebê. É muito válido se você realmente gosta. Seria muito pesado fazer residência em obstetrícia e depois fazer uma residência em neonatologia. Tem pessoas que fazem. Eu acho que eu não encararia uma segunda residência. Mas realmente você consegue. Não é que o olhar seria complementar, porque são bem diferentes, tá? Não é tão contínuo assim. A gente consegue fazer uma relação importante, mas são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Quando a gente fala de neonatologia, é um mundo à parte. Um mundo à parte. Não é uma criança menor. Um adulto piorou. É bem diferente uma criança da PED. E é interessante a relação de obstetrícia e neo, porque você seria um aprofundamento importantíssimo do binômio, né? Você complementaria, mas eu acho que elas são bem diferentes ainda, viu? Então, isso é muito pessoal, vai de cada um. Eu não iria para obstetrícia. Tá mais fácil para mim hoje ir para o ramo da PED do que complementar o meu olhar e ir para a mulher, entendeu? Eu não consigo me enxergar tão fácil assim no adulto hoje. É isso. Mas, amada, se você se sente capaz de fazer 2 residências, vou fazer obstetrícia, vou fazer neo, se joga. Você vai ser realmente um profissional sensacional, tá? E vamos estudar para toda a vida. Para toda a vida. Para toda a vida.
Mas, deixa eu falar uma outra coisa. Deixa. Fazer essa associação de OBS e fazer essa associação de NEO, ela é simples se a gente estiver pensando num ciclo gravídico puerperal, né? E do nascimento desse bebê. Então, assim, você consegue fazer lindo se a gente estiver pensando numa realidade de alojamento conjunto, por exemplo. Agora, na live das meninas de ontem, da OBS, elas falaram, por exemplo, de UTI materna. Percebe que fica longe, se a gente pensa assim? Deu para entender? Enquanto no alojamento conjunto você consegue fazer essa relação dos dois, ela é fluida, pensar na obstetrícia, saiu aí do centro de parto humanizado, entrou para o alojamento conjunto, e aí eu consigo acompanhar isso, que antes eu estava na gestante, e agora eu olho para uma puérpera e eu olho para o bebê também. Até parece que é tipo, né? Mas são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Não sei se eu fui clara nisso. Às vezes a relação ficou clara só na minha cabeça. Eu espero que a Gabriela tenha sido respondida. A gente tem outra pergunta, mas eu acredito que você falou dela um pouco no início da nossa live, que foi como você se preparou para a residência, né? Se você quiser falar novamente e responder a dúvida, né, não sei de quem é, mas se você desapega Mon Amour. Aí, se você quiser responder. Então, foi basicamente isso. Como eu estava dando aula, eu conseguia ver alguns materiais e quando você está dando aula, você retém 90% do que você estudou, não tem como, ou explicando para alguém e tudo mais, e fazer muita questão, mano. Pega para fazer prova, faz questão, escolhe a banca que você quer fazer, o lugar onde você vai. Não, eu quero fazer em tal programa de tal universidade, quero fazer em tal estado, e pega a prova de lá e começa a fazer. Pega a meia de prova, tá? É isso. E se você conseguir, se for específico de NEO, se você conseguir ver algum material que seja mais específico, vai olhando. Outra pergunta. Ai, meu Deus. Estão te elogiando no chat, dizendo que você é linda e maravilhosa. A gente já sabe disso, né? E a gente tem uma outra pergunta. Perguntando qual foi, da Ana Carolina Reis, qual foi o momento mais marcante da residência para você? Nossa, eu acho que eu não tive sono. Tá, beleza. O momento mais marcante da residência. Sim, eu tenho hoje mais frescos assim, eu tenho 2. Mentira, eu tenho mais. Mas falando da assistência mesmo, eu tenho o bebê, 2 bebês que eu cuidei. Um foi a primeira diálise peritoneal que eu fiz, que era um bebê que tinha um diagnóstico de hidróxia fetal, e ele foi um bebê bem grave, de 29 semanas. E hoje eu recebo foto dele com, sei lá, 7 meses, e tá maravilhoso. Tive um outro bebê que foi bem específico também, que foi de 27 semanas, o de 420 gramas, que me marcou muito, Foi um bebê que foi a óbito, porque ele já estava sofrendo aqui. Mas me marcou demais, porque foi o menor que eu já cuidei. E me testou muito, assim, sabe? Me testou muito. Então, foi esse. E o outro caso que foi bem legal foi de um bebê cardiopata. Ele tinha hipoplasia de ventrículo esquerdo. Ele praticamente não tinha o ventrículo esquerdo. E aí foi quando eu fui acompanhar a cirurgia dele, cirurgia de correção de hipoplasia de VE.
e foi super marcante para mim, porque eu consegui ver a cirurgia, e mais do que ver a cirurgia, eu consegui subir na cadeirinha lá e ver um coraçãozinho desse tamanho batendo, e para mim foi sensacional, assim, não, sem palavras. Eu acho que esses foram os momentos mais marcantes para mim, mesmo. Eu prometo que não vou chorar. Eu sou muito sensível a essas coisas. Você vai falando pra mim e eu já tô aqui imaginando a cena. Se fosse eu ia ficar pior que a mãe dessa criança. Imagina, gente, imagina. Foi uma mãe maravilhosa. Ai, socorro. Eu acho que foi isso, Andressa. A gente não tem mais perguntas no chat. Confesso que essa conversa não foi tão rapidinha para mim, porque eu ficaria aqui a noite toda conversando com você. E eu não tô falando assim, ai, você é educada aqui com a Andressa. Não, eu tô falando sério. Você fala com ela. Eu acho que é isso. Tá. Ai, Márcia, eu queria falar umas coisinhas antes. Pode, com certeza, o tempo é todo seu. Então, eu tinha até, antes de rolar esse evento, eu tinha até conversado com o pessoal do centro acadêmico, né? Que aí, quando vocês estavam idealizando a ideia, idealizando o rolê todo, e aí eu pensei em falar uma coisa aqui, que eu não sei se é se para todo mundo isso é tranquilo. Como eu falei no início, quando eu estava na graduação, foi uma coisa muito automática pensar na residência. A gente idealiza muito a residência quando a gente está na graduação e fazem a gente pensar que é um caminho automático para a gente fazer. Mas eu preciso dizer que não é, tá? Não é. Tem muitos caminhos para você ir. Hoje, falando em UTI, por exemplo, eu fiz residência em neonatologia, mas eu tenho duas, três colegas que assim que saíram da graduação, hoje elas estão trabalhando em UTI neo. Então, assim, qual que é o seu objetivo profissional, sabe? Qual que é o seu objetivo de vida? Será que você realmente precisa da residência para chegar nele? Porque as pessoas que falam pra gente que residência é o melhor caminho na graduação, costumam ser as pessoas que nunca foram residentes. Quando vocês verem algum professor falando isso hoje, algum tutor da ESCS, pergunta se ele foi residente, para ele estar elogiando e falando tanto assim de uma residência. Porque tem diferença. Por que eu estou falando isso? A residência, gente, são 60 horas semanais. Você aprende muito, você aprende absurdamente. Eu costumo pensar que é assim, você sai desse nível aqui, onde você acabou de se formar, você não tem muito conhecimento de prática, de mercado de trabalho, e, mano, você dá um salto absurdo quando você entra na residência. Porque você faz 5.760 horas semanais em 2 anos, né? Ou, horas semanais não, horas totais em 2 anos. Isso é muita hora, gente. Isso é muita hora. E esse crescimento, ele é absurdo. Ele é um pulo mesmo. Você cresce demais. Mas esse crescimento, ele vem acompanhado com desgaste físico, emocional, psicológico. A gente é muito pressionado, a gente é muito cobrado, a gente é testado. Então, eu só queria dizer que isso não é um caminho obrigatório, sabe? Então, essas lives são importantes para pensar se é isso mesmo, precisa ser esse caminho mesmo. Ele está tanto no meu objetivo profissional quanto pessoal. Vale a reflexão, sabe? Vale problematizar tudo isso. E se vocês forem fazer, se você chegou nessa decisão de sim, residência é o caminho para mim, se prepare para isso. E quando eu falo se preparar, não é cognitivamente, só de como é que eu me preparo para fazer essa prova. É se preparar para a rotina que vai ser a residência. Ontem eu entrei na live com as meninas da OBS, eu não consegui acompanhar. São 20 horas. Ai, foi meu computador, foi mal.
Ontem eu consegui entrar na live com as meninas da obstetrícia para ver, e eu fiz essa pergunta para elas, de tipo, como tá a sua saúde hoje? E foi muito legal porque elas foram sinceras, elas falaram, nossa, eu cansei demais, eu pensei em desistir. Então, é importante a gente problematizar isso, porque é muito exaustivo, é muito exaustivo. E se você for fazer, se você decidiu, vou fazer residência, se prepara para isso. Então, cuida do seu corpo para você aguentar essa carga horária, cuida do seu psicológico, do seu emocional, faz terapia, gente. Faz terapia, tá bom? Porque vai ser puxado, vai ser pesado, tá? E tem uma rede de apoio. Se vocês conseguirem construir isso, ter alguém para te ajudar, para estar contigo, porque elas falaram uma coisa muito importante. A gente olhava umas para as outras e falava, não, vai desistir disso aqui não, mano, vamos continuar assim. E aí hoje, como mulher, eu falo que o real significado de sororidade eu descobri quando eu vim para cá. Porque todo mundo, tanto as minhas R1s quanto R2, sempre todas mulheres, até hoje, de todos os anos. E elas me deram um suporte surreal, gente. Surreal. Porque eu cheguei aqui, eu dei uma desesperada. E eu falei, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Porque eu tô muito cansada. E eu tô querendo um abraço da minha mãe. E eu tô querendo só deitar e dormir, mas com um abraço de uma amiga, sabe? E eu não tinha. Então, eu não me cuidei antes nas outras áreas da minha vida. Eu me preparei para a prova, sabe? Eu me preparei para passar. Mas eu não me preparei mesmo para fazer a residência, para ser uma residente. E isso é uma coisa importante. Então, quando vocês forem participar das outras lives, eu queria, se vocês tiverem esse estalo, perguntem como está a saúde mental do residente. Perguntem como está a saúde no geral do residente. Como é realmente ser um residente, sabe? Porque eu acho que vale essa reflexão e vale essa preparação também, tá? E outra coisa, eu juro que é a última, eu vou parar de falar. Gente, como é uma carga horária bizarra, a gente cansa muito. E hoje, falando da enfermagem, que está super vista, né, por conta de todo o contexto que a gente está tendo, eu estou vendo alguns colegas, e é um padrão de alguns anos, isso é um padrão histórico, né, do tal da enfermagem por amor, da gente romantizar uma exaustão, a gente romantizar o chegar no nosso limite. Isso não é para ser romantizado, gente. Realmente, você vai chegar em casa, às vezes, vai estar com dor nas costas, você vai estar com dor no pé, você vai estar exausto, você não conseguiu parar para comer, você vai almoçar às 4h30, né, às 16h30 da tarde, e a gente vira e fala assim, nossa, mas o plantão foi bom hoje, eu fiz muita coisa, eu tô quebrado, tô só o pó, mas foi muito bom. E realmente vai ter dias que você vai olhar e que vai ver que foi gratificante, mas não romantizemos isso. A gente não precisa romantizar ao chegar no nosso limite. A gente, para você ser um bom profissional, você não precisa se estabanar inteiro, tá? A gente não tem 30 horas, a gente não tem piso salarial, a gente não sabe quando a gente vai se aposentar. Não vamos romantizar todas as doenças ocupacionais que a gente pode ter no futuro, tá? Eu acho que era isso. Pronto. Ai, meu Deus do céu. O pavor do povo. A gente tem muitos comentários positivos sobre a nossa conversa de hoje. E realmente é muito complicado a gente romantizar isso, porque para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Então, dá para a gente ficar frenético, parece, sei lá, que nem a famosa Lígia, não dá pra gente ficar aqui nos baladeiros lá no plantão e esquecer de cuidar da gente. Eu acho que você, assim, focar no que você precisa fazer, ficar tranquilo consigo mesmo e fazer o melhor, o possível, né? Dentro das possibilidades. Não dá pra gente agarrar tudo com os braços, as pernas e ficar lá preso, achando que vai resolver todos os problemas do mundo. E só agradecer.
Só tenho a agradecer, de verdade, Andressa. Gente, se precisar Nossa de alguma coisa, pode me mandar mensagem, eu estou disponível. Se isso aqui não foi o suficiente, está com dúvidas mais específicas, pode me falar comigo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu juro que eu respondo. Já divulga o seu Insta já para o pessoal lá dar uma stalkeada, assim, apesar da gente saber que, assim, todos os nossos amigos estão aqui, né? É isso, né? Mas segue lá, então. É Dessa Lohana, eu acho, tá? E aí, manda um direct lá, vamos conversar. Se tiver dúvida, estou à disposição, gente. Cheiro. Love, love por Neonato. Ai, tá vendo, gente? Tem uma galera aí. Gente, eu tô me sentindo doida já tô querendo formar. Ai, mas eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, Andressa, por você ter aceitado o nosso convite. Acho que agregou demais ao nosso evento, né? Que a gente está toda hora renovando, então acho que esse evento vai ajudar muito as pessoas a decidirem. Essa live em específico me ajudou bastante, tirou muitas dúvidas minhas, então muito obrigada. Esteja livre para falar o que você quiser. Gente, eu amei o convite, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu morro de amores pela ESCS, de verdade, e ainda mais quando eu vi que foi um evento promovido pelo CAENF. CAENF é tudo para mim, eu tenho um amor absurdo por todas as pessoas que seguem no CA hoje, vocês são sensacionais, vocês são diferenciados, e sempre que precisarem pode contar comigo, e estamos juntos para conversar. E força que 2020 está acabando, tá, meninas? Está difícil, mas a gente acaba com ele. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Dia 19 a gente tem outra live, que é a terceira semana da nossa arrancada de lives de residência. E, se eu não me engano, é residência em oncologia pediátrica. Então, vamos com o PED de novo. Então, não... Oncoped, pelo amor de Deus. Aí é difícil. Aí eu quero ver vocês perguntarem sobre o negócio de cuidado paliativo. Lógico. Todo mundo sofrendo segunda-feira, tá? Com oncologia pediátrica. Tchau, gente. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Beijos.